Na verdade, eu ia trazer uma, mas quando eu vim descer, fui ali no carro, eu lembrei da outra. E uma coisa, Deus falou muito ao meu coração nessa mensagem pela manhã que eu estava anotando, irmão. Então é melhor não deixar de não dar. Por quê, pastor? Porque eu não sei qual é o nosso futuro amanhã. Quando eu falo nosso, eu incluo eu e você. Por que o senhor está falando isso? Porque o nosso futuro amanhã só pertence a quem? A Deus. Você sabe, irmão, que nós estamos passando aí uns dias difíceis no nosso bairro, sim ou não? Mas todos nós sabemos que um dia todos nós vamos morrer. Não é para você se assustar. Todo dia nós sabemos que um dia, uma hora vai chegar a nossa vez. Por quê? Nós não estamos aqui, como diz os antigos, para semente. Porque todos os nossos antepassados, avós, bisavós, se a gente for ver, meu irmão, muitos morreram sem Cristo. Muitos mesmo. Às vezes morreram pela ignorância. E isso acontece o quê, pastor? Porque todos nós, meu irmão, não devemos viver do passado. A gente tem que viver o que está vivendo com Jesus. E no livro de Salmos, capítulo 39, é o nosso ponto de partida. Salmos 39. Não vai dar tempo de dar a outra, mas eu vou dar essa aqui, tá? Salmos 39, versículo 4. Olha o que diz: fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim. Você sabe para onde você vai após a sua morte? Você já parou para pensar nisso? Para onde eu vou após eu morrer? Porque só tem dois caminhos: o céu e o inferno. E tem muitos, meu irmão, que estão caminhando não para o céu, mas sim para onde, pastor? Para o inferno. Por quê, pastor? Porque a vontade de Deus é que você vá para a eternidade. Mas quantos de nós, meu irmão, sabemos o fim das pessoas passadas? Porque a morte não vem só para os velhos, a morte vem também para os novos. Eu lembro como hoje, quando eu era criança, eu estudava com uma moça, uma criança também da minha idade, do sexo feminino, e a gente dava muito bem. A gente ia para a escola junto e voltava da escola juntos. E eu lembro como hoje ela adquiriu uma doença chamada leucemia. Pastor, quantos anos eu tinha? Eu tinha mais ou menos 5 anos. E aí, quando ela parou de ir para a escola, eu senti falta. 5 anos ela adquiriu. Com 7 anos ela morreu. Não chegou a ter 10 anos. Ah, mas era uma criança, sim. E quantos adolescentes a gente não vê morrer com 15, 19, 20? Pessoas com 30 anos, 45. Também a gente vê aqueles mais antigos, 89, 90, 87, 95. Mas acontece o que, pastor? Você sabe qual é o fim? Porque existe, meu querido, uma eternidade. É, pastor? Sim. Coloca no livro de Hebreus 9, 27. E com aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez. E vindo, depois disso, o que, irmãos? O juízo. O homem, ele tem direito de morrer quantas vezes? Uma vez. Não fique imaginando, eu vou vir daqui após a morte numa borboleta. Eu vou vir num cachorro. Eu vou vir numa vida depois da morte. Não. Você só tem direito de morrer quantas vezes? Uma vez. O homem só tem uma vida. Aí eu te pergunto: você está preparado para ir para a eternidade com Deus ou sem Deus?
Por que o senhor está falando isso, pastor? E com os homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez. Morrendo com Cristo é lucro. Morrendo sem Cristo não é lucro. Por que o senhor está falando isso? Volta lá no Salmos 39. E tem jovens e tem pessoas que falam: ah, mas eu não tenho medo de morrer. Não é o medo, irmão. O negócio não é o medo, é para onde você vai. Sabe por quê? Olha o que diz: fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Quem já quebrou uma taça, um copo? Alguém já quebrou aqui? Você tentou remendar ele? O que você fez com ele? Ah, jogou fora. Não serviu mais. Pastor, o salmista, ele queria saber até quantos dias ele ia sobreviver. E ele estava também se sentindo o quê? Frágil. É, pastor? Sim. A Bíblia deixa bem claro que 1000 anos para o homem é como se fosse quantos dias para Deus? Um dia. Porque o versículo 5 diz assim, ó: eis que fizeste os meus dias como quem? Apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente o que? Vaidade. Pastor, então eu tenho que estar uma vida com quem? Com Deus. Uma vida com Deus de verdade, irmão. Larga de brincar. Porque hoje eu poderia trazer outra mensagem para você e dizer: irmão, Deus quer te curar, Deus quer fazer isso, Deus quer fazer aquilo. Não, mas Deus, Ele quer te salvar. Não adianta você ir com a cura sem a salvação. Não adianta você ir, meu querido, dizendo: eu sou rico, rico eu sou, igual a igreja de Laodicéia. Não sabe que tu é miserável, pobre, cego e nu. Por quê, pastor? Porque isso serve tanto para você quanto para mim, tanto para você quanto para os obreiros. Então, meu querido, guarde no seu coração isso. Para onde você vai após a morte? Sabe por quê? Lucas capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tendes preparado para quem será? Se pedir a tua alma hoje, irmão, porque para morrer só basta estar o quê? Vivo. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? O homem, meu querido, o corpo dele não vai para a eternidade. Quem vai para a eternidade é o quê? O corpo, ele é o quê? Ele vai ser destruído. Quem vai para a eternidade é o espírito. Ah, pastor, mas aí agora, eita, e agora o que eu faço? É como eu falei para você. A idade daquela moça, 7 anos de idade, morrer, para mim na época eu fiquei muito triste. Era uma criança que eu fiquei triste. Por quê, pastor? Porque eu vi uns dias ela indo sem o cabelinho da cabeça e com uma boinazinha que a mãe fez e amarrou para a escola. E há muitos anos isso, ó. Quantos anos, pastor? 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Para você ver. Ah, pastor, mas ela era uma criança inocente. Mas hoje pode ser uma criança inocente. Mas hoje eu não estou falando aqui com criança. Estou falando com homens, mulheres, jovens, adolescentes. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Jesus, ele foi bem claro, irmão.
Se Ele pedir a tua alma hoje, para que caminho você vai? Sabe por quê? Porque se Jesus pedir a tua alma hoje, tu com aquela mágoa, vai para o inferno. Tu com aquela tristeza, vai para o inferno. Ah, mas eu fui pastor, não importa. Fui obreiro, não importa. Eu fui membro da graça, não importa. Você vai para o inferno. Sabe por quê? Por que eu vou para o inferno, pastor? Porque o teu coração está sujo. Porque o coração está sujo? Sim, a Bíblia diz o que se deve guardar, guarda o teu coração. Ah, mas pastor, eu preciso perseverar até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele será o quê? Salvo. Mas tem muita gente, meu querido, que não está sabendo perseverar. Tem muita gente, meu querido, que está olhando para trás. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém vê quem? Ninguém vê Deus. Pastor, e uma santidade é o quê? É vida separada. É uma vida com Deus. Por isso, meu querido, que você precisa ter essa vida. Você sabe por quê? Porque a vida passa. Tiago 4,14 diz assim, Tiago 4,14: e digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? É a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois aparece por um pouco e depois faz o quê? Desvanece. Quem já olhou para o céu? Quem olhou uma nuvem lá no céu? Quem já enxergou algum coelho lá? Um cachorro, um gato assim, numa nuvem? Já olhou? Já olhou? Já olhou? O senhor já olhou? Mas aí o senhor olhou, aí depois o senhor chamou lá, vem aqui olhar. Depois ele desvanece. Assim é a vida, irmão. Assim é a vida, a sua. Ah, pastor, mas eu estou com 50 anos. Você já viveu muito, né? 50 anos. Agora vai jogar tudo para trás? Esqueceu o que Deus fez por você? Por quê, pastor? Porque quando você dá lugar ao diabo, você esquece. Sabe por quê? A vida é como um vapor. Irmão, todos nós iremos passar. Todos. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo agora. Isaías 38 primeiro. Nós vamos falar de um homem chamado Ezequias, descendente de Acais, descendente de Davi. E ele era rei da onde? De Judá. O nome dele era Rei Ezequias. E olha o que diz Isaías 38 primeiro. E naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele adoece de uma enfermidade mortal. E aí a Bíblia diz assim: e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, que ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmão, a gente tem que colocar a nossa casa em ordem. Pastor, e como é que eu coloco a minha casa em ordem? Você tem que buscar a salvação, a tua salvação primeiro, para depois Deus salvar quem? A sua casa. E nós devemos colocar a casa em ordem. Mas pastor, como que eu vou colocar? Não sei como que eu vou colocar minha casa em ordem. É você, meu irmão, mostrar que Deus está na tua vida. Hoje na oração de 6 horas eu estava citando sobre o Noé. Quem achou graça aos olhos do Senhor? Foi Noé ou foi Deus? Lógico que foi quem? Noé. E Noé pôde colocar a família dentro da arca. O Ezequias, se você prestar atenção, ele estava doente e ele estava com a casa desorganizada. Vocês mulheres sabem bem disso. Uma casa desorganizada dá arrelia.
Imagine só, você saiu agora, veio para a igreja, limpou a casa, chega em casa, está tudo bagunçado. Oh meu Deus. Imagine só, a louça está por cima. Quem que bagunçou a sua casa? A sua família. A sua família. Mas sabe por quê? Por que nós deixamos a casa desorganizada? Em prol de você. Você, pai. Você, mãe. Você, filho. Porque quando Deus mandou Isaías falar para Ezequias, ele já estava doente. E às vezes, muitas das vezes, a gente está doente e a gente não percebe. Ele não percebia. Ele era rei de Judá, mas ele não percebia que ele estava o quê? Doente. E quando a pessoa ela tem um diagnóstico de doença, lógico que ela pensa em que logo morrer. E mais agora, ele recebendo um recado de Deus através de um profeta. Hoje não, hoje você recebe esse recado através de quem? Do médico. Do médico. Mas uma coisa eu digo para você, irmão, tem muitos irmãos que não deveria estar doente se fosse um médico, porque a gente só procura um médico quando a gente está doente. A gente só procura um médico quando a doença chega à porta. E não era assim. Por quê? Se você sente algo, uma dor na nuca, lógico que você vai logo desconfiar que é algo que está errado aonde? No seu corpo. Pode ser o quê? A pressão, não é isso? Pressão, enxaqueca. Ou pode ser, pastor, tu sentiu uma dor de cabeça forte, não sei o que é. Pode ser o seu fígado. E você não vai ao médico. Você só vai ao médico quando o negócio aperta. Mas não era para ser assim. E voltando para cá novamente, o Ezequias ele precisava colocar a casa em ordem. Por quê? Tem que colocar a casa em ordem, pastor? Sim, temos que colocar. Porque ele sabia que ele iria morrer e ele não iria viver mais. Pastor, mas para morrer só basta estar o quê, irmãos? Vivo. Só basta estar vivo. Mas pastor, agora eu tenho que fazer o quê? Buscar em Deus, ouvir a voz dele. Porque a Bíblia diz: se hoje ouvir a sua voz, o que acontece, irmão? Não endureçais o quê? O teu coração. O Ezequias ele não endureceu o coração. O versículo 2 diz assim, ó: então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou a quem? Ao Senhor. Ele não endureceu o coração. Ele não disse: Isaías, volta aqui. Não. Sabe o que ele disse? Ele não falou nada. Ele foi falar com Deus e abrir o coração, não fechar o coração. Às vezes nós fechamos o nosso coração. A gente não quer ser repreendido. Mas não é o homem que está te repreendendo, é Deus, irmãos. E se Deus está te repreendendo, o que eu tenho que fazer, pastor? Colocar a minha casa em ordem. Por quê, pastor? Não tem aquele ditado? Quem avisa, amigo é. Põe a tua casa em ordem. Por quê, pastor? Pastor, mas hoje eu vou sair daqui para a vida eterna. Sabe por quê? Porque eu vou falar com Deus. Se tem algum pecado, eu vou dizer para Ele. Eu vou confessar as minhas culpas. Eu vou confessar o meu erro. E vou chegar diante de Deus e dizer: Deus, não quero mais cometer aquele erro. Porque a Bíblia deixa bem claro, irmão, que o homem tem que se examinar a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Não é só se examinar na Santa Ceia. Não é só para cear que você tem que se examinar. Acabou o dia, você tem que se examinar. Tem pessoas, meu querido, que ele tem um pensamento ou de duplo sentido. Sabe aquela pessoa que fala com você e ele já tem a maldade no coração? Pode despertar algo dentro de você. Uma ira, uma mágoa, um pensamento, um desejo.
E tudo isso, pastor, pode impedir de eu não ver Deus? Sim, porque o Ezequias, ele viu que não era o Isaías o problema era quem? Era ele. Era ele que era o problema. Por quê, meu querido? Muitas das vezes tem pessoas que estão dormindo chateada, magoada, porque não está guardando o quê? O coração. Lá no Salmo 57, 7, já nós vamos voltar para cá. Salmo 57, 7. Olha o que diz aqui. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. E cantarei. E o que mais? E o que mais? Salmodiarei. O coração tem que estar o que, irmãos? Preparado. O que o Isaías falou? Coloca a tua casa em ordem. Coloca a casa em ordem. As pessoas, meu irmão, tem que ver isso. Pastor, mas aí, né? Pode ser, né? Eu tô me organizando para colocar a casa em ordem. Tem gente que está falando assim, ó, eu estou me organizando, Senhor, para voltar. Não, meu irmão. Até ontem mesmo eu estava orando por um rapaz lá na ação social, lá na Praça Deodoro, usuário de crack, uma vida dormindo na rua. Aí eu perguntei para ele, é isso que Deus quer para você? Ele falou, não. Mas é uma coisa que ele quer. E aí acontece o que, pastor? Aí ele falou, não, pastor, mas eu quero hoje aceitar Jesus. Eu disse, amém. Mas você, além de aceitar Jesus, você precisa colocar a sua casa em ordem. Quer dizer, a sua vida em ordem. Ah, mas eu estou me organizando. Meu irmão, isso é desculpa. Aí eu perguntei para ele, você quer sair dessa vida? Quero. Só depende de quem? De você. Assim para você também, irmão. Se você quer sair dessa vida, você sabe o que é. Só depende de você. Ah, mas o senhor fala muito de mágoa, de tristeza, de rancor. Às vezes não é isso. Às vezes é um pecado. Porque nem pecado não é só físico, tem pecado também onde? No pensamento. E acaba fazendo o quê? Você perdendo, meu irmão, a salvação. Por quê, pastor? Coloca a tua casa em ordem. Isaías 38:2 agora. Então virou Ezequias o rosto à parede e orou ao Senhor. 3. E disse, ah, Senhor, lembra-te e peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O Ezequias, meu irmão, não fez aquele choro de ator. Não fez como o outro, como diz por aí, lágrimas de crocodilo. Ele não fez como a gente era criança, né? Quando você queria água da sua mãe, o que você fazia? Não era isso. Quer dizer que você nunca fez isso? Passava a mão aqui na boca e fazia aquela cara de choro? Pelo menos eu já fiz isso. Você nunca fez? Não, irmão? Olha, Jesus está vendo, hein? Aí chegava, mãe. A mãe quebrava logo o coração do filho. Oh, meu filho, eu vou te dar. O Ezequias não estava com lágrimas de crocodilo, irmão. O Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou a quem? Ao Senhor. E ele chorou muitíssimo. E ele pediu para Deus lembrar o que ele tinha feito, o que ele fazia reto aos olhos do Senhor. Mas naquele momento, o Ezequias estava com a casa desorganizada. Porque o versículo 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi o que, irmãos? As tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias quantos anos? 15 anos.
Deus, meu irmão, operou na vida do Ezequias. Mas pastor, mais 15 anos, por isso que eu disse, 1 Coríntios 11, 28, examinai o homem a si mesmo. Porque, meu irmão, depois da morte, a Bíblia diz que vem o quê? O juízo. Ah, mas pastor, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Você sabia que a Bíblia tem um catálogo de algo? Se você está enquadrado nele, você não entrará no reino dos céus? Como, pastor? 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, olha o que diz. O que diz logo ali no início? Não erreis. Que forte, hein, irmão? Não erreis. Aí ele diz assim: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pastor, o que ele diz logo? Não erreis. Tem mais, irmão. Apocalipse 21, 8. Acho que vai dar tempo de dar uma mensagem. Acho que vai. Olha o que diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que ardem com fogo e enxofre. E o que é a segunda morte? Todos os dias nós devemos se examinar, irmão. Acabou o dia, se examine, porque pode ser tua última noite. Já pensou, você dorme e não acorda? É, pastor, sim. Pode acontecer isso também comigo. Pode ser meu último culto aqui. Não sei. Porque a nossa vida é como um vapor. E muitas das vezes você está brincando, irmão. Não brinque. Você sabe por quê? Eclesiastes 9:8. Em todo tempo seja alvas as tuas vestes. Aonde que eu lavo as minhas vestes? 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 Aonde você lava as suas vestes? Não estou falando das vestes físicas, é das vestes espirituais. Aonde é? Aonde é? Não sabem? Alguém sabe? Onde é? Não. Aonde que você lava as suas vestes? No sangue do Cordeiro. Aí, pastor, o sangue do Cordeiro? Sim, que é a palavra. Você acertou a metade, que é a palavra. E diz assim: e nunca falte o óleo sobre a quê, irmãos? A tua cabeça. O óleo é quem? É a palavra. Esses dias eu estava... É um livro que eu gosto bastante. É o Zacarias capítulo 3. Fala de um sumo sacerdote chamado Josué. A Bíblia fala que ele se apresenta diante do anjo de vestes sujas. Sabe por quê? Por quê, pastor? O diabo estava ali opondo, porque ele estava de vestes sujas. O diabo só vai te condenar com algo, irmão, se você está fazendo algo de errado. Se você está naquele catálogo de pessoas que não entrarão no reino da onde? Dos céus. Ah, mas pastor, o senhor não pode julgar ninguém. Tem pessoas que vão aceitar Jesus no último instante. Sim. Outras não deram tempo. Você sabe por quê? Jesus, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Por isso que eu te digo, todos os dias
acabado o dia, se examine. Não fica deixando para você se examinar somente de mês em mês. É na Santa Ceia da Igreja da Graça, segundo domingo do mês, vou estar aqui apresentando o sangue, o pão, que é o corpo de Cristo, e me examinando. Não se esqueça, irmão, Tiago 4,14. Bota aqui de novo. E digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Irmão, cuide. Mas pastor, eu faço caridade. E nas caridades que eu faço, pastor, eu dou algo. Sem receber algo em troca, Jesus me perdoa. Não. Perdão é quando você faz o quê? Se arrepende. Mas o fulano não quer me perdoar. O problema é do fulano, eu vou pedir perdão. Eu vou manter as minhas vestes o quê? Limpas. Sabe por quê? Porque todos os dias eu vou ter a minha casa em ordem. Mas eu vou esperar chegar o dia mau. Cuidado, hein? Cuidado. Porque, pastor, vou chegar, pastor, o anjo vai me avisar. Ei, é agora. Não se esqueça, meu irmão, de nenhum dos benefícios de quem? Do Senhor. Porque ninguém dorme aqui sujo. Tem alguém que dorme sujo aqui? Se dorme o corpo sujo, pelo menos o pé limpa, né? Você pode dormir sujo e acordar aonde? No inferno. Porque ninguém dorme fedendo, irmão. Pare e pense. Por que você trouxe essa mensagem hoje, pastor? Não sei. Mas eu sei que alguém precisava. Porque eu poderia trazer a outra que está aqui. E eu acho que vai dar tempo da outra, bem rápido. Mas Deus queria falar muito ao seu coração. Não adianta, meu irmão. Você está aqui, mas o cabeça está lá onde? Lá longe. Tem que estar aqui. Jesus, estou sujo. Limpa minhas vestes com o teu sangue. A Bíblia deixa bem claro lá em Apocalipse 2, 5. Coloca bem aqui, Júlia. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar e do teu castigal, se não te arrependeres. Ninguém pode, meu irmão, pedir perdão no seu lugar, a não ser você mesmo. O Isaías fez, ele deu o recado, aquilo que Deus mandou, e foi embora. Só isso. O recado foi dado. Agora, meu irmão, a parte é sua. Não fique imaginando, mas eu sou novo, eu estou cheio de saúde. Eu vou lhe contar algo bem rápido. Eu tinha 2 calopsitas em casa. Falei, mulher, eu não aguento mais essas calopsitas cantando aqui de manhã. Dá para alguém. Meu irmão, pensa um bicho que grita. Não canta, ele grita. E é um bichinho caro, viu? Aí eu ganhei uma. Não. Eu ganhei uma, acho que ela ganhou outra. Eu falei, não, dá, essa bicha suja muito e tal. E dá muito trabalho. Resolve aí. A gente foi pro interior, ela deu pra irmã dela. Aí a irmã dela levou, a gente não estava em casa, para ninguém sentir falta. Quando foi no outro dia, a bichinha morreu. E ela ligou, chorando. Eu levei para minha casa e morreu. E agora? Aí eu disse, traz de volta. O que? Morta? Não, aqui está viva. É porque a outra está muito triste. Eu disse, a outra também vai morrer. Aí no outro dia eu liguei de novo. Como é que tá? Ela melhorou, tá até cantando. Então fica aí mesmo. Mas a amarelinha morreu.
Eu sabia que ela ia morrer? Não. Estou dando um exemplo de um animal para você, porque nós também somos assim. Só basta estar o quê? Vivo. Cuidado, irmão. Muito cuidado. Amém? Ninguém vai ficar para semente. Tá bom? No nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.